Boa noite aí, pessoal do presencial. Boa noite, pessoal do online. Então, na última aula, nós paramos no tema erro de tipo. Falei sobre o erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. E começamos a trabalharmos, e encerramos esse ponto aqui também, do fato típico à conduta. Então, vou seguir a sequência agora. Nós vamos estudar o resultado. Depois do resultado, estudaremos o nexo de causalidade. E encerrando o fato típico, estudaremos a tipicidade. Beleza? Então, anota aí no seu material, resultado. Tá? Então, aqui, ó. Resultado, segundo elemento do fato típico. Então, vamos lá. Pessoal, no que diz respeito ao resultado, especificamente, a gente pode ter, trazendo aí conceito dominante pela doutrina, que no resultado trazido aqui como elemento do fato típico, esse resultado é denominado, ó, de resultado naturalístico. Tá? Resultado naturalístico. O que consiste o resultado naturalístico? Assim, a grosso modo, seria a modificação do mundo exterior. O resultado naturalístico só tem previsão para os crimes materiais. Ou seja, para os crimes materiais, via se consumar, se requer um resultado. E esse resultado é o resultado naturalístico. Então, eu estou dizendo que esse resultado aqui serve especificamente para os crimes materiais. Os crimes materiais sem o resultado, ou a conduta do agente é atípica, ou ele pode vir responder pela tentativa. Então, por exemplo, de crime que se requer um resultado naturalístico, um exemplo de crime material, crime de homicídio. Então, você põe aqui, ó, artigo 121 do Código Penal, é um exemplo de crime material, se requer um resultado naturalístico. Quando que ocorre a consumação do crime de homicídio? O crime de homicídio só vai ocorrer a sua consumação se chegarmos ao resultado morte. Então, necessariamente, para o agente responder na modalidade consumada pelo crime de homicídio, tem que ocorrer o resultado morte. Se não ocorre o resultado morte, o agente pode vir a responder pela tentativa, se ele chegar ao ponto dos atos executórios. Se nem nos atos executórios ele chegou, eu posso falar que a conduta dele no que diz respeito ao crime de homicídio é atípica. Então, a gente tem três vertentes. Primeiro, se ele não chega nem na fase de execução do crime material, ele pode aí ter uma conduta atípica. Se ele começou a ingressar nas fases dos atos executórios, mas não conseguiu a consumação por circunstâncias alheias à vontade dele, eu posso falar que ele vai responder na modalidade tentada. Agora, chegando-se ao resultado naturalístico, ele vai responder na modalidade consumada. Então, crime de homicídio é um crime material que se requer um resultado. O resultado desse crime é a morte do agente. Tá? Então, crime material. Outro exemplo, está aqui, ó, artigo 155 do Código Penal, que traz o crime de furto. O crime de furto é um crime material. Qual é o resultado do crime de furto? Você pega o artigo 155 do Código Penal, traz o seguinte enunciado, ó, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Então, o resultado do crime de furto nada mais é do que a subtração da coisa alheia móvel. A gente tem que agir com dolo e um dolo específico. Ele vai subtrair a coisa para si ou para outra. Então, exemplo, vamos supor, eu quero subtrair a coisa alheia móvel. No momento que eu vou pegar e efetuar a subtração, eu vejo que chega o dono dessa coisa. Aí eu largo e vou embora. Eu já cheguei a entrar na fase da execução. Então, eu posso vir a responder por tentativa? Sim. Ó, peguei a coisa, ia subtrair, mas por circunstâncias alheias à minha vontade,
eu desisti, larguei e fui embora. Tá? Então, nesse caso, se responde por tentativa de furto. Agora, se eu pego a coisa e levo, subtraio, tiro ela de disponibilidade do sujeito passivo, eu vou responder pelo crime de furto, na modalidade consumada. Então, é um crime que se requer um resultado. Qual seria o resultado? O resultado seria a subtração da coisa alheia móvel. Outro exemplo de crime material, está aqui, ó. Artigo 180 do Código Penal. Nesse artigo 180 do Código Penal, eu trago para vocês o crime de receptação. Então, o crime de receptação, no caput do artigo 180, eu posso dividi-lo em duas partes. Na primeira parte, que vai trazer 5 condutas, que é a conduta adquirir, a conduta receber, transportar, conduzir e ocultar. 5 condutas. Então, vou praticar essas condutas com uma finalidade, obter um objeto de um crime. Então, necessariamente, esse crime de receptação é um crime acessório. Para ocorrer ele, tem que ter a prática de um crime anterior. Se não tem um crime anterior, eu não posso vir a responder pela receptação. Por isso que a doutrina chama ele de crime acessório ou crime parasitário. Tem que ter a prática de um crime anterior. Então, na primeira parte da receptação, eu vou ter a receptação própria. E na segunda parte seria a receptação imprópria. Na receptação própria, conforme eu citei essas 5 condutas para vocês, a doutrina vai falar que é um crime material. Enquanto não ocorrer a consumação da prática da conduta e o indivíduo não adquirir um objeto de crime, não receber, não transportar, nem conduzir ou ocultar, o crime não vai se consumar. Então, só se consuma quando o indivíduo vem adquirir uma coisa que é objeto de crime, com dolo direto ou através do dolo eventual. Outro exemplo de crime material. E para finalizar aqui, ó, o artigo que todos aí devem conhecer, que é o artigo 171, que é o famoso crime de estelionato. É um crime material também, que se requer um resultado naturalístico. Qual é o resultado do crime de estelionato? O resultado do crime de estelionato é quando vir a ocorrer o prejuízo para o sujeito passivo. Então, por exemplo, a pessoa ela vem aplicar um ardil, ela vem tentar te ludibriar para te enganar e causar um prejuízo. Se ela tentou e não conseguiu, porque você não caiu, o agente pode vir responder por tentativa de estelionato. Ele só responde para o estelionato na modalidade consumada se ocorrer o resultado, que seria o quê? O prejuízo em cima da vítima. Tá? Então, pessoal, os crimes materiais, para se consumar, se requer um resultado naturalístico. Enquanto não ocorrer o resultado, o agente não vai responder na modalidade consumada. Beleza? Quanto ao resultado, eu também posso ter, ó, os crimes formais. O que é um crime formal? Crime formal é um crime que prevê o resultado no tipo penal, mas para ele se consumar, não precisa a ocorrência do resultado. Então, ó, recapitulando, o que é um crime formal? Crime formal é aquele que se consuma antes do resultado. O tipo penal traz o resultado, mas para ocorrer a consumação dele, não é necessária a ocorrência do resultado. Então, exemplo, crime de extorsão. O crime de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal, é um exemplo de crime formal. Então, eu canso de citar como exemplo esse crime, porque é muito mais fácil você perceber a diferença entre um crime formal e um crime material. No crime de extorsão, se o indivíduo constranger a vítima mediante violência ou grave ameaça com a finalidade de obter a vantagem econômica, ó, só o fato dele constranger mediante violência ou grave ameaça, mesmo se ele não consegue obter a vantagem econômica, o crime vai se consumar. Então, se a pessoa
te encontra na rua ou no caixa eletrônico e chega assim para você, ó, digita a sua senha, que eu quero R$1.000, eu quero que você saque R$1.000, senão eu vou te matar. Ou seja, a pessoa está te constrangendo, né, mediante grave ameaça, para conseguir obter o quê? Uma vantagem econômica. Vamos supor que o indivíduo vai lá, digita 3 vezes a senha, não consegue porque está nervoso, e a conta dele venha a ser bloqueada. Nesse caso, o agente que empreendeu essa conduta vai responder por tentativa de extorsão ou por extorsão na modalidade consumada? Vai responder na modalidade consumada, porque ele é um crime formal. O crime formal ele se consuma antes do resultado. Qual seria o resultado da conduta desse agente? A obtenção da vantagem econômica. Se a pessoa consegue sacar os R$1.000 e entrega para ele, ele conseguiria o quê? Obter o resultado do tipo penal do crime de extorsão. Mas seria um mero exaurimento da conduta dele, porque o crime, para se consumar, não precisa que o agente venha obter a vantagem econômica. Por isso que, além dessa denominação, ó, crime formal, a doutrina vai trazer como sinônimo crime de consumação antecipada. Por que crime de consumação antecipada? Porque o crime se consuma antes do resultado. Outro exemplo, anota aí no seu material. Artigo 316 do Código Penal. Que crime é esse, pessoal? Crime de concussão. Então, lá, o crime de concussão é um crime próprio. Como regra, tem que ser praticado pelo funcionário público. Então, o funcionário público que exige vantagem indevida pode vir a responder pelo crime de concussão. Então, vamos lá. Você é funcionário público, no exercício da tua função, você exige de um sujeito passivo a obtenção de uma vantagem indevida. Quando que a tua conduta vai chegar ao resultado? Quando você obter a vantagem indevida, tá? Mas será que para esse crime se consumar, eu preciso obter a vantagem indevida? Não. Por exemplo, você é um policial, você vai lá, exige do sujeito passivo ali uma quantia de R$500. Aí o cara fala assim, não tem dinheiro. Não interessa, se vira. Cara, não vou te dar. Só o fato dele estar exigindo essa vantagem devida, o crime já se consumou. Por isso que fala crime de consumação antecipada. Se antecipou antes do resultado. Qual seria o resultado da conduta desse agente? Ele conseguiu obter os R$500. Tá? Pode perguntar. Qual a diferença entre esse último citado e o de corrupção? Ele está perguntando qual é a diferença entre o crime de concussão e o crime de corrupção. Qual corrupção? Passiva ou ativa? Tá, então eu vou citar para você a corrupção passiva, que é um crime próprio também, que como regra tem que ser praticado pelo funcionário público. A diferença está na conduta. No crime de concussão, a conduta é exigir. Então o cara vai impor, ele não vai pedir, ele vai obrigar, ele vai impor. Tá? Já na corrupção passiva, eu tenho 3 condutas. Primeira conduta, solicitar. Segunda conduta, receber. E terceira conduta, aceitar promessa de recompensa. Então, ó, por exemplo, quando o policial chega e exige R$500, ele pratica o quê? Concussão. Mas quando ele para alguém na blitz, a pessoa, no exemplo aqui, vai analisar o documento, a pessoa está toda correta, aí ele chega assim, ó, tem como tu deixar o pedágio? Ele não está exigindo. Ele está o quê? Solicitando. Aí é corrupção passiva. Então a diferença está no verbo. E na prova, principalmente pela banca CESP, eles cobram muito essa diferença. Ele vai botar o verbo, vai trazer a conduta, e uma hora vai falar que na conduta solicital a gente responde por concussão. Está errado. Ele não solicita na concussão, ele exige. Tá? Então você tem que se pautar em cima da conduta. Agora, em termos que vai trair aí uma igualdade entre esses 2 crimes, é o resultado. Qual seria o resultado no crime de concussão? A obtenção da vantagem indevida. Qual seria o resultado
No crime de corrupção passiva, a obtenção da vantagem indevida. Os dois são crimes formais. Basta o agente praticar a conduta ali, mesmo se ele não consegue obter a vantagem indevida, o crime se consuma antes. Beleza? Outro exemplo aqui, ó, também que é de crime formal, que eu posso trazer para vocês, ó, é o crime do artigo 297 do Código Penal. Crime de falsidade de documento público. Então, ó, se você pega um documento público e falsifica, você precisa causar um prejuízo na administração pública para responder pela prática desse crime? Não. Só o fato de você falsificar o documento, o crime já está o quê? Consumado. Então, se você pega, por exemplo, uma carteira de identidade e falsifica, você, independentemente com a sua conduta, você causar prejuízo a alguém ou causar prejuízo na administração pública, só o fato de você ter falsificado, você já responde aí pela falsidade do documento público. Beleza? Até já que eu entrei nesse assunto, há uma divergência entre o enquadramento da conduta do agente quando há uma falsificação da identidade, se tu enquadra na falsidade do documento público ou se tu enquadra no crime de falsa identidade. Mas o que prevalece é que falsificou uma identidade, o enquadramento é no crime de falsidade do documento público. Beleza? Então, ó, recapitulando, os crimes formais, apesar de ter o resultado no tipo penal, para se consumar, não precisa a obtenção do resultado. Ele se consuma antes. Por isso que é chamado de crime de consumação antecipada. Quanto ao resultado, eu também posso vir a citar para vocês aqui, ó. Você põe no material de vocês o crime de mera conduta. Ó, crime de mera conduta. No crime de mera conduta, o tipo penal ele só traz a conduta. Ele não traz nenhum resultado. Então, basta o agente praticar a conduta, independentemente se a conduta dele vai gerar algum resultado ou não, o crime já vai se consumar. É um crime de mera conduta. Praticou a conduta, o crime se consumará. Por exemplo, se você pegar o artigo 14 da Lei 10.826 de 2003, que traz o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. É um crime de mera conduta. Por exemplo, se você não tem porte e põe uma arma na cintura e extramuros, ou seja, você vai para a rua com essa arma na cintura sem ter o porte, precisa você pegar essa arma e dar um tiro para o alto? Não. Precisa você pegar essa arma e apontar para alguém? Não. Só o fato de você estar portando essa arma de forma ilegal, o crime já está o quê? Consumado. Crime de mera conduta. Então você vê, pelo caput do artigo 14, só traz condutas no tipo penal, não traz nenhum resultado. Então praticou aquelas condutas, o crime já vai o quê? Se consumar. Então portei a arma sem ter o porte, está consumado. Transportei, está consumado. Remeti a arma, consumou. Outro exemplo, crime de tráfico. Artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. O crime de tráfico, ele traz 18 condutas previstas no seu tipo penal e não traz nenhum resultado. Então, quando tu pega logo o caput lá do 33, está assim, ó, importar, exportar, remeter, prescrever, ministrar, várias condutas. Basta o agente praticar a conduta que o crime se consumará. Por exemplo, você importa uma droga de outro país para o nosso território nacional. Precisa você pegar essa droga ali, vender, consumir? Não. Só o fato de você já ter importado, o crime já se consumou. Tá? Então, também é um crime de mera conduta. Outro exemplo, artigo 150
do Código Penal. Que crime é esse? Violação de domicílio. O crime de violação de domicílio traz duas condutas: entrar e permanecer. Então, quando você entra numa casa de uma pessoa sem o consentimento dela, só o fato de você entrar sem autorização do morador, você já responde pelo crime de violação de domicílio. Entrou, já era. Está consumado. Permanecer. Para você permanecer na casa de uma pessoa e vir responder por violação de domicílio, ela deixou você entrar. Então, você entrou com a autorização dela, está no bate-papo amistoso, tomando um chá, comendo biscoito, né? Aí rolou uma discussão, começou a falar mal da mulher do cara. O cara falou assim, rala na minha casa. Falou assim, não sai. A partir desse momento, você está permanecendo sem o consentimento de quem? Do morador. Então, só o fato de você ter praticado essa conduta, tu vai responder pelo crime de violação de domicílio. Tá? Agora, o mais importante entre essas três classificações aqui, no que diz respeito ao resultado. O resultado que está previsto aqui no fato típico, conforme eu falei para vocês, é o resultado que é naturalístico. Então, o resultado naturalístico só tem nos crimes materiais, conforme eu citei ali. E o que é nexo de causalidade? Nexo de causalidade é a ligação entre a conduta e o resultado, mas não é qualquer resultado, e sim um resultado naturalístico. Então aqui, nexo de causalidade é a ligação entre a conduta e o resultado naturalístico. O que eu quero dizer com isso? Os crimes formais têm nexo de causalidade? Não. Por quê? Porque não precisa do resultado naturalístico para se consumar. Basta o agente praticar a conduta que o crime vai se consumar o quê? Antes. Então, os crimes formais não têm nexo de causalidade. E os crimes de mera conduta? Crime de mera conduta, principalmente. Porque basta o agente praticar a conduta, independentemente do resultado. Então, os crimes formais e os crimes de mera conduta não têm nexo de causalidade. Beleza? Só o que vai ter nexo de causalidade são os crimes materiais. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, vou continuar. Pega o artigo 13 do Código Penal e vamos lermos a primeira parte dele, tá? Então, vou pegar o artigo 13 agora do Código Penal e a gente vai ler a primeira parte para saber qual foi o tipo de resultado adotado pelo Código Penal. Se foi o resultado naturalístico ou se foi o resultado jurídico. Então, dentro do Código Penal, artigo 13, fala o seguinte, primeira parte. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a que lhe deu causa. Então, artigo 13 fala o seguinte, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a que lhe deu causa. Qual o crime que depende da existência do resultado? Os crimes materiais. Então, hoje, o que prevalece ainda, que o artigo 13, primeira parte do Código Penal, foi adotado no que diz respeito ao resultado, o resultado naturalístico. Tá? Então, nessa primeira parte, de acordo com a doutrina majoritária, o que foi adotado é o resultado naturalístico. Mas tem alguns doutrinadores que estão falando que isso era tempos atrás. Hoje, o entendimento que tende a predominar mais tarde é que o resultado trazido pelo artigo 13 seria o resultado jurídico. Tá? Então, recapitulando, doutrina majoritária de hoje, resultado previsto na primeira parte do artigo 13 é o resultado naturalístico nos crimes materiais. Beleza? Quanto ao resultado agora, você vai pôr resultado jurídico. Eu falei para vocês que o resultado naturalístico
Só os crimes materiais que dependem dele. Sem ocorrência do resultado naturalístico, o crime não se consumará. Tá? Os crimes formais e o crime de mera conduta não precisa da ocorrência do resultado. E o resultado jurídico? Será que o resultado jurídico, todo crime, independente se ele é material, se ele é formal, se ele é de mera conduta, se requer um resultado? Sim. Todo crime se requer um resultado jurídico. Então, por exemplo, conforme eu citei para vocês ali, o artigo 121 do Código Penal. O artigo 121 do Código Penal traz o crime de homicídio. É um crime material. Qual seria o resultado jurídico quando a gente conseguisse chegar à consumação do crime de homicídio? A violação da vida, né? Então, aqui no artigo 121, qual o bem jurídico que é protegido é a vida. Quando eu citei para vocês o artigo 158 do Código Penal no crime de extorsão, falei para vocês que ele era um crime o quê? Formal. Tinha um resultado previsto no tipo penal, mas se consuma o quê? Antes. Então não precisa a ocorrência do resultado para a consumação do crime de extorsão. Mas o crime de extorsão tem resultado jurídico? Tem. E qual é ali o resultado jurídico para quem vier praticar o crime de extorsão? A violação do patrimônio. E eu também posso falar que além do patrimônio pode vir a ser violado, aliás, a liberdade pessoal e a integridade física. Continuando, no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, eu falei para vocês que ele é um crime de mera conduta. Basta o agente praticar a conduta para o crime se consumar. Então não precisa a ocorrência do resultado naturalístico. Mas tem resultado jurídico? Tem. O que é protegido no Estatuto do Desarmamento? A incolumidade pública. Então, quando há a prática do crime, vai ser violada a incolumidade pública, que é sinônimo de segurança pública. Aí o STJ, aqui especificamente nos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, ele fala que além da incolumidade pública, é protegido também a paz social. Beleza? Crime do artigo 33, tráfico, é um crime de mera conduta. Ele tem resultado jurídico? Sim. Qual seria o resultado jurídico quando alguém praticar o crime de tráfico? Seria a violação da saúde pública. Então, eu posso falar, sem medo de errar, que nem todo crime vai ter resultado o quê? Naturalístico. Mas todo crime vai ter resultado jurídico. Então, se cai na tua prova falando que nem todo crime tem resultado jurídico, a questão vai estar o quê? Errada. Nem todo crime vai ter resultado naturalístico. Porém, todo crime vai ter resultado jurídico. Beleza? Resultado jurídico, pessoal, é sinônimo de bem jurídico o quê? Tutelado. É aquilo que é protegido pela norma. Então, aqui no crime de homicídio, o que foi protegido foi a vida. Quando há a prática do homicídio, há uma violação da vida. Isso seria o resultado jurídico para quem praticou o homicídio. Beleza? Querem perguntar alguma coisa? Então vou continuar. Então, no que diz respeito ao resultado, finalizo mais esse elemento aí do fato típico. Vamos agora estudarmos o nexo de causalidade. Então, dentro do nexo de causalidade, é o terceiro elemento do fato típico. Nexo de causalidade. Em algumas questões, você pode se deparar, ao invés da banca falar sobre nexo de causalidade, ela pode trazer assim, relação de causalidade.
Relação de causalidade é sinônimo de nexo de causalidade. Beleza? Então, ó, vamos lá. Conceito de nexo de causalidade. Então, primeiro ponto. Conceito. Qual é o conceito, pessoal, do nexo de causalidade? Nexo de causalidade nada mais é do que a ligação entre a conduta e o resultado naturalístico. Simples. Sem medo de errar. É a ligação da conduta com o resultado naturalístico. Por exemplo, eu pego minha arma de fogo, efetuo 3 disparos contra ele, ele vem a falecer. Eu pratiquei a conduta, não fui eu? Sim. Ele morreu. A minha conduta teve ligação com o resultado morte? Sim. Então eu posso falar que teve nexo de causalidade. Tá? Agora, vai ter algumas condutas que não vai chegar a gerar o resultado. Por exemplo, a verdade não vai ter nem conduta. Quando você pega teu carro e sai dirigindo na rua, observando todas as normas de trânsito, respeitando os sinais, e do nada uma pessoa pula na frente do teu carro, porque ela quer se suicidar, ela quis se matar, jogou na frente do teu carro. Aí ela foi atropelada, morreu. Primeira coisa que você vai analisar vai ser o quê? A conduta. Primeiro, o agente agiu com dolo? Não. Ele agiu com culpa? Ele foi imprudente? Não. Ele foi negligente? Não. Ele foi imperito? Não. Então não teve nem conduta. Vou falar que a conduta do agente é o quê? Atípica. Tá? Então, para você saber se tem nexo de causalidade, você tem que fazer a ligação sempre da conduta com o resultado naturalístico. Agora, exemplo, eu vou assaltar uma pessoa. Aí no momento que eu aponto a arma para essa pessoa, ela fica desesperada e vira e sai correndo, mas sem observar que atrás dela tinha uma rua movimentada. No momento que eu aponto a arma, ela vira, sai correndo e ela é atropelada. Morreu. A minha conduta teve ligação com o resultado? Sim. Então teve nexo de causalidade. Então, de forma simples, pessoal. Nexo de causalidade é a ligação entre a conduta e o resultado. Artigo 13 do Código Penal, ele vai trazer agora o conceito de causa. Segunda parte. Na primeira parte eu falei sobre o resultado. Na segunda parte eu estou trazendo para vocês o conceito de causa. Está aqui, ó. Artigo 13, segunda parte do Código Penal. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, considera-se causa a ação ou omissão sem qual o resultado não teria ocorrido. Então, ó, ponto de número 2. Teoria. Teoria adotada pelo Código Penal. Então, qual é a teoria adotada pelo Código Penal no artigo 13? Alguém sabe me dizer? Chuta. Se não sabe, chuta. Não vai ter que chutar na prova, a não ser se for certo ou errado, que tu pode perder 2 pontos e 8.000 pessoas passarem em tua frente, né? Mas aqui, ó, teoria adotada pelo Código Penal. Considera-se causa a ação ou omissão sem o qual o resultado não teria ocorrido. Então, ó, a teoria adotada é a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Então, teoria da equivalência dos antecedentes causais. Que também eu posso trazer um termo em latim. Termo em latim, para se referir à teoria da equivalência dos antecedentes causais, é a conditio sine qua non. Conditio sine qua non. Sinônimo de teoria da equivalência dos antecedentes causais. Em algum momento, eu falei que o artigo 13 adotou a teoria da causalidade adequada? Não. Eu falei que foi a teoria da equivalência dos antecedentes causais, termo em latim como sinônimo,
Conditio sine qua non. Beleza? Então vamos lá. Vamos montar aqui uma tabelinha para a gente ver como é que vai ser adequada essa teoria de acordo aí trazido pelo Código Penal. Você vai ver que só a aplicação dessa teoria ela não é suficiente para resolver o nexo de causalidade. Eu vou ter que combinar com outro método. Vou ter que pôr um método para fazer uma combinação, mas além desse método, eu vou ter que ver até onde vai o elemento subjetivo de cada envolvido no fato criminoso. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que o indivíduo vai matar a avó, tá? Aí ele quer matar a avó, mas quer matar a avó com o quê? Ele quer matar a avó com disparo de arma de fogo. Então, para ele matar a avó efetuando disparo de arma de fogo, ele vai ter que ter a arma, né? Então, ele foi lá, ó, primeiro ato, aqui, ó, comprou a arma. Então, ele foi lá e comprou a arma de fogo, porque estudante de direito, que arma? Pode ser uma faca, pode ser, né, uma gilete, então é arma de fogo. Quer o calibre? Tá. Põe aqui, ó, ponto .40, estourar a cabeça da avó. Pronto. Tá aqui, ó. Então, foi lá e comprou a arma de fogo. Depois que ele comprou a arma de fogo, ele ligou no segundo ato para a vovó. Então, aqui, ó, segundo ato, ligou para a avó e até a sua casa. Tá? Então, fez uma ligação. Vovó, vem para cá, tá? Quero te ver. Terceiro ato. Antes da vovó chegar, ele foi, ó, comeu uma coxinha. É, só para ficar meio assim, ó, comeu uma coxinha. E no quarto ato, efetuou disparo de arma de fogo contra a avó, aqui, ó. Efetuou os disparos. Então, ó, só trouxe 4 atos por aqui para a gente analisar. Primeiro ato, a compra da arma é causa para o resultado morte da vovó? Sim. Se ele não tivesse comprado a arma, a avó não teria morrido da forma como morreu. O ato dele ligar para a avó é causa? Sim. Se ele não tivesse ligado para a avó dele não teria ido até a casa dele. Antes de matar a avó, ele comeu uma coxinha. Isso aqui é causa? Não, pô. Ele poderia ter comido a coxinha, passado mal, fumado cigarro, né? Não é causa. A efetuação dos disparos é causa. Então, ó, se eu fosse aplicar somente a teoria da equivalência dos antecedentes causais, eu ia pegar o quê? Tudo aquilo que é considerado causa. Mas para você tentar e ver aquilo que não é causa e tirar, eu tenho que combinar, ó, com o método hipotético, de Tirrene. Acho que é o termo correto. Aqui, ó. O que seria a aplicação desse método? Aquilo que não for causa, eu vou eliminar da relação de causalidade. Então, o fato de ter comido coxinha, eu aplicando o método hipotético de Tirrene, eu vou eliminar aqui do desdobramento causal. Mas só isso é suficiente? Não. Por quê? Ó, eu só trouxe 5 atos. Se eu chegar aqui, ó, a compra da arma de fogo foi causa. Não foi causa? Sim. Mas o ato do comerciante vender a arma de fogo para ele é causa? Sim. O ato de ter sido construída uma fábrica de arma de fogo é causa para ele ter matado a avó? Sim. O ato dele ter nascido foi causa para ele ter matado a avó? Sim. Então tu vai regredindo e tu vai chegar ao quê? Ad infinito. Aí, como eu falo, vai chegar onde? Na Eva e no Adão. Para não falar rápido, Eva e Adão, né? Então aqui, ó, na Eva e no Adão. Tudo foi o quê? Causa. Então, se ele não tivesse nascido, a avó dele não teria morrido da forma
como morreu. E também se ela não tivesse gerado a filha dela, né, a filha dela não teria gerado o neto. Então ela não morreria da forma como morreu. Tudo isso é causa. Então, para não ter esse regresso ad infinito, o que foi feito? Além de eu combinar a teoria da equivalência dos antecedentes causais com o método hipotético de Thiem, eu vou ter que fazer o quê? Analisar o elemento subjetivo dos envolvidos. Aqui, ó, para ver se a pessoa agiu com dolo ou com culpa. Basicamente com dolo, tá? Aqui, ó, quando ele comprou a arma de fogo, o comerciante não sabia que ele queria comprar a arma de fogo para matar a avó. Então o comerciante pode ser responsabilizado pelo crime de homicídio? Não. Por quê? Ele não agiu com dolo. Mas se o comerciante vende a arma de fogo para ele, sabendo que ele queria comprar para matar a avó, o comerciante poderia ser responsabilizado pelo crime de homicídio? Sim. Na condição de autor? Não, porque não foi ele que efetuou o disparo. Mas ele poderia responder na condição de partícipe, porque ele auxiliou ali o agente a praticar o crime de homicídio. Então, você tem que combinar a teoria da equivalência dos antecedentes causais com o método hipotético de Thiem, eliminando aquilo que não é considerado causa, mas você tem que analisar também o elemento subjetivo dos envolvidos ali. Se o agente não agiu com dolo, ele não pode responder pelo resultado. Beleza? Então, até aí estamos tranquilos. Teoria da equivalência dos antecedentes causais foi adotada pelo Código Penal no tema relação de causalidade. No ponto de número 3, você vai anotar aí, ó, com causas. Com causas. Beleza? Então, ponto de número 3, com causas. No que diz respeito a esse tema, com causas, a doutrina vai trazer dois tipos de concausas, tá? Eu vou ter a concausa absolutamente, ó, concausa absolutamente independente. Então, concausa absolutamente independente e concausa relativamente independente. Então, concausa relativamente independente. No que diz respeito à primeira classificação, concausa absolutamente independente, eu posso dividi-la em 3. Eu vou ter concausa absolutamente independente pré-existente, a concausa absolutamente independente concomitante e a concausa absolutamente independente superveniente. E a concausa relativamente independente? Qual é a classificação dela? Você pode dividir da seguinte forma. Ela também tem a concausa relativamente independente pré-existente. Eu tenho concausa relativamente independente concomitante. A concausa relativamente independente superveniente. Agora você tem que prestar atenção aqui, ó. Na superveniente, ela vai se dividir em duas. Eu tenho a concausa relativamente independente superveniente, que por si só não produz o resultado. E eu tenho a concausa relativamente independente, que por si só produz o resultado. Então você viu que eu dividi
a concausa relativamente independente, que não por si só produz o resultado e a que por si só produz o resultado. Tá? Aí, ó, você vai puxar uma seta para cá e vai pôr o que eu vou falar agora. A concausa superveniente, que por si só produz o resultado, ela está prevista no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. E a teoria que foi adotada aqui, ó, é a teoria da causalidade adequada. Então, teoria da causalidade adequada. Por isso que é errado você chegar e falar que no termo de nexo de causalidade a teoria adotada é a teoria da causalidade adequada, porque ela só foi adotada na concausa relativamente independente, que por si só produz o resultado. Então agora vamos começar a explorar esse assunto aqui, ó. Deixa eu apagar. Concausas, o nome já diz. Eu vou ter duas causas. Uma hora elas podem ser absolutamente independentes, ou podem, dependendo do caso concreto, do fato, serem o quê? Relativamente independentes. Então, ó, analisando a concausa absolutamente independente. A concausa absolutamente independente, ó, concausa absolutamente independente, eu tenho duas causas. Elas vão caminhar em forma paralela. Uma não vai contribuir para o resultado, o crime. Elas por si só podem causar o quê? O resultado. Elas têm o quê? Plena eficácia para produzir o resultado sozinho. Então, ó, eu tenho a causa A e a causa B. Elas estão se convergindo? Elas estão se unindo para causar o resultado? Não. Elas podem causar o resultado o quê? Sozinha. Então, aqui não há uma convergência, tá? Elas vão caminhar de forma paralela. Então, essa aqui ela pode produzir o resultado, ou essa aqui pode também vir a produzir o resultado. Elas estão atuando de forma o quê? Independente. Elas não estão se convergindo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos estudar a primeira concausa absolutamente independente. A pré-existente. A pré-existente, pessoal, ó, eu tenho duas causas. A que vai preponderar para o resultado vai ser a primeira causa, tá? Então, ó, causa A, ela vai causar, ó, o resultado. A primeira. Por isso que eu falo que é pré-existente. Então, por exemplo, vamos supor, aí, ó, uma pessoa quer te envenenar, tá? Põe veneno na tua comida. Aí você faz a ingestão do veneno. Fez a ingestão do veneno, está caminhando na rua. Nisso que você está andando na rua, teu desafeto te visualiza. E vê ele está andando, está distraído, está andando sozinho na rua. Aí ele vem, ó, teu desafeto, vê aquele momento oportuno e na covardia te dá um tiro na nuca. Você cai no chão. Socorrido. Foi levado. Morreu. Resultado: morte. Exame pericial. O exame pericial constatou que sua morte ocorreu não pelo projétil de arma de fogo, e sim pelo envenenamento. Então, quem efetuou o disparo de arma de fogo pode responder pelo resultado? Não, porque tinha uma causa pré-existente absolutamente independente que por si só produziu o quê? O resultado. Que causa era essa? O envenenamento. Então, se foi o envenenamento que causou o resultado morte, quem envenenou que tem que responder pelo homicídio o quê? Consumado. Esse indivíduo que efetuou o disparo, ele vai responder por tentativa de homicídio. Tá? Só toma cuidado
para não confundir. Porque, ó, uma coisa, eu falei que a pessoa foi envenenada, aí depois andou na rua, chegou o desafeto dela e deu um tiro. Eu não falei que ela estava morta quando ele deu o disparo. Eu falei que o que causou a morte da pessoa foi o envenenamento. Tá? Agora, se você vai tomar um café, tua esposa te envenena, aí o cara vai fazer um descanso ali depois do café, deitou, deu uma torada, só que nesse momento que ele estava pensando que ia dormir, ele morreu. Aí passa o desafeto na janela, da porta, perto da casa dele, verifica ali, pensa que está dormindo, e chega ali da janela e efetua vários disparos. Aí o exame necroscópico confirma que quando o indivíduo efetuou os disparos, ele já estava o quê? Morto. Então, esse segundo que efetuou o disparo não vai responder por crime algum. Por quê? A pessoa já estava morta. Crime possível por absoluta impropriedade do objeto material. Tá? Crime possível por absoluta impropriedade do objeto material. Quem vai responder sozinho vai ser quem envenenou. Porque quando teve a segunda causa, a pessoa já estava o quê? Morta. Aí vai ser crime impossível. Beleza? Foi até uma vez uma indagação, e até pertinente, por exemplo, vamos supor que o indivíduo, quando ele vai agir em legítima defesa, né, aí depende, eu não posso falar que a quantidade de disparo efetuado quando a gente está agindo em legítima defesa é um excesso. Porque vamos supor, tu está andando com uma 380, aí vem um cara, o cara é forte, tu deu o primeiro disparo, ele continua vindo na tua direção, tu deu o segundo, terceiro, foi lá, deu 5, 6 tiros, para poder cessar essa agressão injusta dele. Então é excesso isso? Não, porque você não cessou a agressão injusta com um tiro só. Tá? Mas vamos supor que o indivíduo, ele se excedeu, tá? Ele deu o primeiro disparo, mas nesse primeiro disparo foi para cessar a agressão injusta do indivíduo. Aí, pum, o cara caiu no chão. Isso que o cara caiu no chão, ele vai lá e, seu desgraçado, né? Pá, 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 pá. Deu mais 5 tiros. Só que se ficar comprovado, estou falando em termos de defesa, né? Que o primeiro tiro já tinha efetuado a morte dele, tem como você fundamentar o quê? Que os outros tiros não poderiam ser contabilizados, porque a pessoa já estava o quê? Morta. Então, tu tira o excesso. Entendeu? Deu para entender essa primeira concausa aqui, a pré-existente? Absolutamente independente. Então, a primeira causa que vai preponderar para o resultado. O indivíduo que praticou a segunda causa, ele não responde por resultado, ele pode responder por tentativa. Vamos lá. Segunda concausa. Letra B. A concomitante. A concomitante, o nome já diz. Vai ocorrer o quê? Ao mesmo tempo. Tá? Então lá. Primeira causa. A. Segunda causa. B. Tua esposa querendo te matar, tá? Tua esposa descobriu que você está pulando a cerca, tá com 7 amantes, tá igual um sultão, com dinheiro, né? Cheio de empréstimo consignado e 4 pensões ainda alimentícias no contra-cheque. Você, na verdade, está querendo bancar mais, mas está todo ferrado. Aí, ela descobriu. Se fosse uma, estava tranquilo, mas são 7. Não tem como perdoar. Vou envenenar esse desgraçado. Aí botou, vem cá, amor, fiz um bolo de fubá, né, um café quentinho. Falou, tu nunca fez isso? Não, mas estou mudando, né? A vida evolui, né? Você tanto tempo do meu lado. Aí o cara foi, sentou meio desconfiado, né? Cortou, mas é esganado, cortou um pedaço de bolo e já mandou para dentro. Aí ele, pum, só que o café que está envenenado. No momento que ele está jogando a xícara para dentro, né? Cai o lustre na cabeça dele. Aí, tum, aqui, ó. Bom, morreu. Traumatismo craniano. Qual causa que preponderou? A queda do lustre na cabeça. Foi o resultado morte advindo do envenenamento? Não. Então ela vai responder por tentativa de homicídio. Tem 2 concausas, sendo que a que preponderou vai tirar ali o resultado do desdobramento da conduta dela. Então ela responde por tentativa de homicídio. Teve uma concausa concomitante absolutamente
independente. Pode perguntar. Aquela situação onde o cara morria envenenado e o desafeto passa pela janela e atira nele, também é tentativa de homicídio dele. Porque, digamos, ele saiu com a arma e encontrou o cara lá, ele já estava pensando... Ele está perguntando aqui, ó, a situação do desafeto, né, que ele foi envenenado, aí estava deitado no sofá e depois efetuaram o disparo contra ele, né? É isso? Aí tu tem que saber, né, se ele estava vivo. Não, mas ele tinha morrido já pelo veneno. Não, aí é crime impossível. Crime impossível, o agente que efetuou o disparo não responde por nada, porque não tem como você matar uma pessoa morta, entendeu? Por isso que é crime impossível. Aí a conduta dele vai ser o quê? Atípica. É a mesma coisa assim, você quer matar, não, melhor, a mulher, ela quer abortar, tá? Ela quer abortar. Aí ela vai, pega ali, ó, um Citotec. Eu não estou mostrando como é que faz o aborto, não, só estou dando um exemplo. Pô, porque também não sou gestante, né? Aqui, ó, pegou o Citotec e mandou para dentro. Tá, barriga avantajada, né, desse tamanho assim. Ela, ai, estou sentindo chutar. Mas, na verdade, não tinha nada, era só vento. Era gravidez o quê? Psicológica. Como é que ela vai responder por aborto se não tinha afeto? Então ocorreu o quê? Crime possível absoluto em propriedade do objeto material. Não tinha feto para ele ser morto. Então não tinha como ela praticar o quê? O crime de aborto. Agora, no que diz respeito ao meio de execução, vamos supor que ela realmente tem um feto, tá? Só que ela pega parece ser um comprimido, mas na verdade é uma bala. Mandou um Mentex para dentro. E ela pensando que era um Citotec para abortar. Tinha como esse meio que ela utilizou causar um aborto? Não. Então é crime impossível por ineficácia absoluta do meio de execução. No exemplo que eu citei, quando o indivíduo estava morto, ele foi morto por envenenamento. Então você vai tentar matar, você pode dar 15, 30, 20 tiros, arrancar a cabeça dele, tu não vai matar ele nunca, porque ele já estava o quê? Morto. Crime impossível. Agora, se ele tivesse vivo, você efetuou o disparo e ele morreu devido ao envenenamento, aí sim o agente responderia por tentativa e não por homicídio consumado, porque o que preponderou foi a causa pré-existente, foi envenenamento. Tá? Vamos lá, letra C. Com causa absolutamente independente, ó, superveniente. Então, a que vai preponderar para o resultado é a que vem depois. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, duas causas, a A e a B. Vou repetir o exemplo do envenenamento. Aqui, ó. Primeira causa. Minha esposa me envenenou. Tá aqui, ó. Vou botar veneno. Segunda causa. O disparo de arma de fogo. Então, aqui, ó. Botar o PAF. Projétil de arma de fogo. Então, ó, minha esposa envenenou, deitei no sofá para descansar, veio meu desafeto e efetuou o disparo contra mim. E o que preponderou para a minha morte não foi o envenenamento. Foi o quê? Um fato posterior, superveniente. Foi o projétil de arma de fogo efetuado pelo meu desafeto. Então, se foi o projétil de arma de fogo que me matou, quem vai responder pelo resultado é quem causou a causa B e não a causa A. Então, esse aqui é homicídio consumado e esse aqui é homicídio tentado. Por que homicídio tentado? Por circunstâncias alheias à vontade da minha esposa, ela não conseguiu consumar o crime de homicídio. Que circunstâncias alheias à vontade dela foi essa? Foi o disparo de arma de fogo efetuado na causa B. Uma causa superveniente. Tá? Deu para entender? Então aqui vem depois. Mesma coisa. Ah, ela foi envenenada. E ele, depois que está descansando ali, cai o teto, ele morre por traumatismo craniano. O que preponderou? A B. Ela responde tentativa de homicídio. Então, para ela responder por homicídio consumado, o que tem que causar a morte dele é o envenenamento. Tá? Vamos lá. Agora vamos para as concausas relativamente independentes. Aqui, ó. Relativamente
independente. Então, pessoal, primeira delas, letra A, pré-existente. Aqui, ó, eu tenho duas causas. Eu tenho a primeira, eu vou ter o quê? A segunda, elas vão se convergir para causar o resultado. Então, se eu tiro essa aqui, essa não tem o condão de causar o resultado sozinha. Então, elas têm que se convergir, têm que se unir para causar o resultado. A ausência de uma, o resultado não ocorreria da forma como ocorreu. Então, se você tirar um do desdobramento causal, não ia ocorrer o resultado da forma como ocorreu. Tá? Pré-existente. Ou seja, eu vou ter uma causa anterior que, conjuntamente com essa, vão se unir para causar o resultado. Então, é um exemplo que é sempre trazido pela doutrina, tá? E a doutrina clássica sempre vai trazer esse exemplo. É no caso do agente que é portador de hemofilia. A gente não. Ser humano que é portador de hemofilia. Então, qual é a primeira causa? A doença desse indivíduo. Eu sei que ele é portador de hemofilia, tá? Então, eu tenho a primeira causa. Tá aqui, ó. A. Eu, sabendo que ele é portador dessa doença, eu sei que se eu fizer um corte profundo nele, eu posso causar ali o sangramento dele até a morte. Tá? Aí eu fui lá, sei que ele é portador dessa doença, dei um talho, cortei ele e ele sangrou até a morte. Morreu devido ao quê? O talho, né? O corte que eu fiz nele. Então, nesse caso, eu vou responder pelo resultado? Morte? Sim. Tinha uma causa pré-existente, que era o quê? A doença dele. E se eu não desse a facada, a pessoa não morreria da forma como morreu. Então, morreu devido à minha facada. Então, eu vou responder pelo resultado. Então, vai ter nexo de causalidade. Diferentemente da outra, que vão caminhar o quê? Sozinha. B. Concomitante. Vai ocorrer o quê? Ao mesmo tempo. Então, primeira causa. Ó. Aqui o cara, na primeira causa, ele tem uma doença cardíaca. Tá aqui, ó. Doença cardíaca. Tá? Então, essa é a primeira causa. Eu tenho que saber, no caso específico, assim. Porque, senão, você vai pôr uma responsabilidade objetiva em cima do agente. Né? Então, ó, eu sei que ele é portador dessa doença. Tá? Aí eu venho e dou um susto nele. Ele infartou. Tem duas causas. A doença cardíaca. Ao momento que ele deu o susto, o cara foi o quê? Infartou. Então foi o quê? Concomitante. Se eu não desse o susto, ele morreria? Da forma como morreu? Não. Então eu vou responder pelo resultado. Está aqui, ó, segunda causa. B foi o susto. Aí tem vários exemplos, pessoal. O cara vai assaltar. Esse eu extraí de uma questão que foi elaborada pela Banca Fundação Getúlio Vargas, que ela faz o exame da OAB. Tá? Então, hoje, a banca organizadora para o exame aí da OAB é a FGV. A FGV, ela trouxe um caso concreto, né, que o indivíduo ele foi praticar um roubo. Aí, quando o cara vai e aponta a arma para o jovem, e na questão fala que era um jovem sadio, não tinha uma doença cardíaca, mas ao momento que o meliante apontou a arma, esse jovem infartou e morreu. Aí estavam as alternativas lá. Latrocínio consumado, roubo simples. O agente não vai responder pela morte. Então tem que analisar o caso concreto. Por exemplo, se o cara naquele momento que ele empregou a arma ali e a pessoa morreu, ele sabia que ela era cardíaca? Não. Se o cara tinha uma saúde plena ali, né?
e faleceu devido ao apontamento da arma, do emprego da arma, e também não posso responsabilizar ele. Mas como está fazendo prova para a OAB, a postura ainda é mais o quê? Defensiva, garantista. Você garantiu o direito da pessoa que praticou o quê? O crime. E no gabarito dessa questão, falaram que o agente não responderia pelo resultado o quê? Morte. Então o cara não ia responder pelo latrocínio consumado. Tá? Agora, é diferente, né? Se o cara, tô aqui, ó, eu aponto a arma para a pessoa, aí a pessoa vira para correr, vem um carro e pega, aí teve nexo de causalidade. Eu posso falar que o agente que tinha a intenção de causar o roubo enxergou o quê? Nexo de causalidade com o resultado morte. Então tem que responder pelo latrocínio o quê? Consumado. Tá? Mesma coisa, o cara vai tentar praticar o estupro contra a mulher. Aí ele vai correr em cima da mulher para pegar, para praticar a conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Nesse momento que ele está correndo, a mulher corre e é atropelada. Ela foi atropelada devido ao quê? A causa dele. Então ele tem que responder pelo resultado. Beleza, pessoal? Da mesma forma que ele não corre o risco da pessoa correr e ser atropelada, ele não está correndo o mesmo risco da pessoa ter um problema cardíaco? Os dois casos ela não deveria ser condenada por... Não, porque assim, olha só. Não tem como você prever todo tipo de doença que a pessoa tem. Então, se você chegar e jogar isso nas costas do cara, tu está falando que o direito penal ele pune através de uma responsabilidade objetiva, sem dolo, sem culpa. Diferentemente, quando você vai assaltar uma pessoa que está na beira de uma calçada, você há a probabilidade dessa pessoa correr e ser atropelada. Então, você pode prever isso. Agora, tem como você prever, sem conhecer a pessoa, que ela é portadora de uma doença cardíaca? Não tem como. Então, por isso que não pode entrar no desdobramento da conduta do agente. Entendeu? Porque, ó, direito penal, a regra é o quê? Responsabilidade penal subjetiva. Existe, de acordo com Rogério Greco, um posicionamento dentro do direito penal que foi adotado aí a responsabilidade objetiva, que é no caso do crime de rixa qualificada. Na rixa qualificada é o seguinte, ó, é um crime de concurso necessário. No mínimo eu tenho que ter 3 agentes. Porque se você tem 2 brigando, aí é o quê? É briga, por lesões corporais recíprocas. Então tem que ter no mínimo 3. E na rixa é o porradeiro desordenado. Um vai dar um soco no outro, aí chega o outro, dá um soco nesse aqui, não está nem ajudando. Então um soco na balada, aqui, pá. Esse aqui tomou na orelha, olhou para um cara que não tinha nada a ver, mais magro, né? E bum, botou. Aí o outro, isso aqui, ó, olhou para o anãozinho e deu a moca. Então virou o quê? Rixa. Aí vamos supor que um desses rixosos, com a intenção de matar, vai lá, ó, esfaqueia um. Esse morreu, devido à conduta dele. Ele teve o dolo de matar? Sim. Então ele vai responder, ó, além da rixa qualificada, ele vai responder por homicídio, porque ele teve o ânimo de matar. E os outros envolvidos? Será que tiveram intenção de matar? Não. Mas vão responder por rixa qualificada. Então seria um exemplo aí dentro do direito penal que se adotaria aí, excepcionalmente, a responsabilidade objetiva. Sem dolo e sem culpa, o exemplo é rixa qualificada. Tá? Vamos lá, letra C. Com causa relativamente independente, superveniente. Ó. Superveniente, aí vamos dividir, ó. Que não por si só produz o resultado. Então aqui, ó, eu tenho 2 causas. A primeira e a que vai preponderar, a que vai contribuir, aliás, para o resultado, a segunda. Então as duas. Uma vai contribuir para o resultado, só que é superveniente. Então o cara, exemplo trazido pela doutrina, o indivíduo vai lá e efetua disparo de arma de fogo contra seu desafeto, com o ânimo de matar, ou seja, com a intenção de causar homicídio, tá? Aí, ó, esse indivíduo é socorrido para o hospital. Aí foi levado para o hospital, e lá no hospital, o médico fez a cirurgia perfeita, tirou ele da zona de perigo, né? A operação foi um sucesso. Aí o cara ficou lá, em observação. Aí, primeiro dia,
teve uma reação normal, né, da cirurgia. No segundo, aí começou a dar uma inchadinha, o médico... Terceiro ficou inchando. O cara teve o quê? Infecção generalizada, sepsemia, em termo técnico aí. Então, de acordo com o STJ, o agente vai responder pelo resultado. Porque se ele não tivesse efetuado o disparo, a pessoa não teria morrido da forma como morreu. E é comum, hoje, nos hospitais públicos, hospital, até mesmo particular, uma pessoa pegar uma infecção que hospitalar. E nesse caso, a sepsemia, que foi a causa superveniente, ela não por si só produziu o resultado. Por quê? Eu tive uma causa anterior, que era a conduta do agente ter efetuado o disparo. Se o agente não tivesse efetuado o disparo, o indivíduo não teria ir para o hospital, não teria parado no hospital e não morreria da forma como morreu. Então, ele responde pelo resultado. Isso é entendimento jurisprudencial e entendimento do STJ. A Banca CESP gosta de cobrar muito jurisprudência do STJ. Beleza? Outro exemplo. O médico. Aqui o indivíduo efetuou o disparo. Foi socorrido, foi para o hospital. O médico, na intervenção cirúrgica, ele vai e comete um erro. E devido ao erro do médico, porque o médico pode ter sido negligente, pode ter sido até mesmo imperito, foi imperito ali, gerou o quê? O resultado morte. O indivíduo que praticou, efetuou o disparo, vai responder por homicídio o quê? Consumado, através do elemento subjetivo que ele agiu com dolo. Então, ele respondeu homicídio doloso consumado. O médico vai responder por homicídio o quê? Culposo. É comum ter erro médico? É. Não é comum? Sim. Então, esse erro médico não vai tirar a responsabilidade do médico. O médico vai responder por homicídio culposo. Mas o agente também vai responder pelo resultado. Porque se ele não tivesse efetuado o disparo, o agente não morreria da forma como morreu. Está o sujeito passivo. Beleza? Agora, eu tenho com causa relativamente independente, com causa relativamente independente, superveniente, que, por si só, produz o resultado. Aqui você vai fixar o exemplo. Porque se você começar a viajar, você vai errar, tá? Então, fixa os dois exemplos que eu vou citar aqui e você vai carregar hoje, que é uma causa superveniente relativamente independente, que por si só produz o quê? O resultado. Então, primeiro, o indivíduo foi alvejado com disparo de arma de fogo. Foi socorrido, ele foi levado para o hospital. Teve a intervenção cirúrgica, ele não pegou uma infecção generalizada, está tudo tranquilo com ele. Falta alguns dias para receber a alta. Nesse momento, há uma explosão de um gás dentro do hospital e o hospital começa a incendiar, pegar fogo. E todo mundo da ala dele vem a morrer queimado. O agente vai responder pelo resultado morte? Ele vai falar assim, se ele não tivesse efetuado o disparo, não teria morrido da forma como morreu, porque ele não estaria no hospital. Mas não segue isso, não. Dessa forma, é comum o hospital pegar fogo? Não. Então, tu leva o quê? Na parte comum. Se é comum, você joga que ele vai responder pelo resultado. Se é uma coisa incomum, ou seja, que não tem o costume de ocorrer, vai ser uma causa superveniente relativamente, que por si só produz o quê? O resultado. Então, o incêndio do hospital não é o comum ocorrer. Então, a gente não responde pelo resultado o quê? Morte. Vai responder por tentativa de homicídio. Tá? Tentativa de homicídio. Agora, o famoso caso da ambulância. A ambulância é a divergência, tá? Mas eu vou falar o que serve para você quando for fazer a prova. Principalmente PF, PRF, DEPEN, que é a Banca CESP, né? Até então, hoje, PF, PRF, cara, só está sendo o quê? Banca CESP. O DEPEN ainda chegou a mudar o parâmetro, porque em 2006 foi CESP, em 2009 foi FUNRIO, em 2013 CESP, em 2015
CESP, tá? Então, ó, e também tirou direito penal nessa segunda edital aí do DEPEN. Ó, outra concausa superveniente, de acordo com a banca CESP, de acordo com alguns doutrinadores, que por si só produz o resultado. O indivíduo sofreu a conduta ali, foi lesionado, chegou a ambulância para socorrer, tá? Nesse trajeto, o motorista da ambulância vier a bater com o carro, vier a bater com a ambulância, e ele morrer, o que foi alvejado, o que sofreu a lesão, o agente não vai responder pelo resultado. Não vai, tá? Ele só responde pela tentativa. Então, se eu efetuei disparo de arma de fogo, a pessoa está lá, foi socorrida, entrou na ambulância, o motorista da ambulância correndo, perde a direção, bate com ela, e ele vem a falecer devido à batida, o agente responde por tentativa de homicídio. Não vai responder pelo resultado. Uma concausa que por si só produz o resultado. Tem doutrinadores que falam que é relativamente, mas hoje o que está prevalecendo é que por si só produz o quê? O resultado. E a banca CESP, ela trouxe uma questão adotando essa concausa aqui. O exemplo que foi citado na prova, a questão, aliás, foi o seguinte: o cara foi socorrido, tomou um disparo de arma de fogo, entrou na ambulância. Aí o motorista da ambulância está andando normal, né? Socorrendo ali. Nisso, um caminhoneiro, ele avança o sinal e bate na ambulância. Mas ele avançou o sinal devido ao freio não ter pego, tá? Não agiu com dolo eventual. Vamos supor que foi por culpa dele. Aí ele bateu na ambulância e causou a morte da pessoa que tinha tomado o disparo de arma de fogo. O caminhoneiro vai responder por homicídio o quê? Culposo. O agente que efetuou o disparo por tentativa de homicídio e não por homicídio consumado. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? A hora é agora. Vamos lá? Não? Tá com medo? Então vamos lá. Só o que determina quando é comum e quando não é. É difícil medir isso daí. Quê? Quando é comum e quando é um caso comum e quando não é. A própria doutrina diverge, né? Não tem nessa parte aqui por si só produz o resultado. É mais exemplos assim que tenta massificar, porque doutrinariamente eles mesmos não chegam a um consenso. Então, o que é bom para você fixar? É analisar mais caso concreto, termo de jurisprudência, para poder fixar aí essa diferença. Mas hoje, esses dois exemplos que eu citei aqui, ó, é o que prevalece. Tá? Vamos lá. Quarto e último elemento do fato típico. Agora você vai pôr aí, ó, a tipicidade. Tá? Tipicidade. Pessoal, então, em termos gerais, o que é tipicidade? O que é tipicidade? É um ensaio. Então, ó, tipicidade, eu vou falar aqui, ó, em sentido amplo, eu posso dividir a tipicidade em tipicidade formal. Ó, primeiro eu vou conceituar a tipicidade formal. O que seria a tipicidade formal? Ó, tipicidade formal nada mais é do que enquadramento do agente a um tipo penal. Tá? É o enquadramento do agente a um tipo penal. Esse enquadramento, eu posso utilizar também o termo subsunção. O que é tipicidade formal, professor? É o enquadramento da conduta do agente ao tipo penal. Eu não estou avaliando se a conduta dele chegou a lesar a um bem jurídico que é protegido pela norma. Eu não estou analisando para saber se a conduta dele chegou a expor a esse bem jurídico a um perigo de lesão. Então, estou aqui, ó, fui lá, peguei uma caneta de uma outra pessoa, a caneta não é minha, eu fui lá e subtraí essa caneta para mim. Teve tipicidade formal? Teve. A princípio, a conduta do agente se enquadra no crime do artigo 155 do Código Penal. Tá? Então, houve tipicidade
formal. Então, tipicidade formal você analisa para saber se há previsão legal da conduta do agente em algum crime, em algum tipo penal. Tipo penal, quando eu falo, pessoal, é exemplo do quê? Do artigo que traz o crime. É um modelo de conduta proibida. Tá? Então, tipo penal é um modelo de conduta proibida. Quando eu subtraio uma caneta, a minha conduta se enquadra perfeitamente ali no artigo 155 do Código Penal. Se eu subtrair essa caneta para mim ou para outrem. Tá? Além da tipicidade formal, ó, eu tenho a tipicidade material. O que seria a tipicidade material? Ó, a tipicidade material é quando a conduta do agente, além de se enquadrar a um tipo penal, ela chega a lesionar o bem jurídico que é protegido pela norma. Tá? Então, é quando a conduta do agente chega a lesionar ao bem jurídico protegido pela norma. Então, é quando a conduta do agente chega a lesionar ao bem jurídico protegido pela norma ou expor esse bem jurídico ao perigo de lesão. Tá? Ou expor a esse bem jurídico ao perigo de lesão. Então, eu posso, às vezes, ter tipicidade formal, mas não ter tipicidade material. Tá? Mas não tem como existir uma tipicidade material sem a formal. Porque, primeiro, você faz o enquadramento da conduta do agente a um tipo penal, para depois ver se a conduta dele chegou o quê? A lesionar um bem jurídico ou expor esse bem jurídico ao perigo de lesão. No nosso direito penal brasileiro, ó, a tipicidade formal mais a tipicidade material é igual à tipicidade o quê? Penal. Então, para eu ter tipicidade penal como elemento do fato típico, necessariamente eu vou ter que ter o quê? Os dois, a soma. Eu tenho que ter a tipicidade formal mais a tipicidade o quê? Material. Se eu tenho tipicidade formal, mas não tenho tipicidade material, eu vou falar que a conduta do agente não é o quê? Típica. Se eu não tenho a formal, eu não vou ter nem a análise da material. Então, por exemplo, aqui, ó. Volto ao exemplo da caneta. Está aqui, ó. Eu, com a intenção de subtrair coisa alheia móvel, para mim, peguei essa caneta. Subtraí. Teve tipicidade formal? Teve. Eu posso enquadrar a conduta do agente ao tipo penal do artigo 155 do Código Penal. Crime de furto. Agora vamos analisar a tipicidade material. Será que com a conduta desse agente chegou a lesionar ao patrimônio do sujeito passivo? Não. Então não teve tipicidade o quê? Material. Não chegou a lesionar o bem jurídico que é protegido no crime de furto. Qual é o bem jurídico protegido no crime de furto? O patrimônio. Então a subtração de uma caneta, ela não vai chegar a ter o condão para causar um prejuízo no patrimônio do sujeito passivo. Então eu vou falar que não teve tipicidade o quê? Material. Então a conduta do agente não foi típica. Quando que eu posso falar que não vai ter tipicidade material? Ó, quando for aplicado o princípio da insignificância. Então aqui, quando eu aplicar o princípio da insignificância, eu posso falar que não teve o quê? Tipicidade material. Então preste atenção. Você vai pôr aqui, ó. Já caiu em prova. O princípio da insignificância é uma causa legal ou supralegal? Bora? Você já leu o Código Penal inteiro? Pode ler. Se você achar o princípio da insignificância dentro do Código Penal, eu te dou R$1.000. Não,
1 milhão. Não vou ter mesmo, né? Então, o princípio da insignificância é uma causa, ó, supra-legal de exclusão da tipicidade. Por que uma causa legal de exclusão da tipicidade? E aqui eu vou especificar, ó. Vou botar entre parênteses. Tipicidade o quê? Material. Então, ó, já caiu na prova. Primeira parte. O princípio da insignificância é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade? Correto. Não está na lei. Ele é trazido pela doutrina e pela jurisprudência. Então, uma causa supralegal que não está na lei, que vai excluir a tipicidade formal? Não. Vai excluir a tipicidade material. Beleza? Então, se cai na tua prova falando que o princípio da insignificância ele exclui a tipicidade formal, está errado. Ele vai excluir a tipicidade material. Se falar que é uma causa legal de exclusão da tipicidade, está errado. Porque não tem previsão em lei, é uma causa supralegal. De tipicidade, se trouxer antijuridicidade, culpabilidade, também vai estar o quê? Errado. Agora, para a gente finalizar com chave de ouro. Você é obrigado a acertar, porque você teve aula comigo à tarde, e eu já falei sobre isso. Vamos lá, não fica acanhado. Perante todo o Brasil, agora, minha pergunta. Quem foi o percussor aqui, ó, que criou o princípio da insignificância? Começou a falar do princípio da insignificância. Bora? Quem? Rogério Greco? César Roberto Bittencourt? Damásio de Jesus? Nelson Hungria? Rogério Sanches? Vamos lá. Quem? Nenhum deles. Klaus Roxin, tá? Então aqui, ó, Klaus Roxin. Isso foi cobrado na prova para a Polícia Civil de São Paulo. Então é Klaus Roxin. Foi esse cara aí que inventou isso daqui. Beleza? Então, pessoal, vou dar um intervalo, depois a gente vamos trabalhar ainda em cima do princípio da insignificância e daremos continuidade.